Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live da Casa Fraterna Novo Caminho. Boa noite, Nadir. Bi. Olá, Oiê, boa boa noite, noite. tudo bem? Tudo e você, Sami? Tudo jóia. Então tá O pessoal bom. tá Oi, entrando pessoal. aí. Catherine, Cristina. E eu tô com um gato ali fazendo arte. Ah, os meus também estão aqui fazendo arte. Boa Ai, noite, Tiele, Selma. Sejam todas bem-vindas. E Nayan. boa noite, Oi, Nana, Nayan. Roberta. Oi, Rô. Ó, pessoal. Eu vou ali pegar um copo d'água pra mim também, viu? Esqueci. Pode. Vai lá. Pessoal, peguem um copo de água para que ao final vocês possam tomar, né, esse remédio tão salutar. Nós sabemos que a água é um elemento muito simples de ser manipulado, né? Então, qualquer das nossas palavras positivas, assim também como as negativas, né, transformam a água em remédio ou veneno. Aí depende do que a gente está Olha aí, realmente na intenção. o gato passa. Então, como hoje nós vamos fazer uma leitura agradável, vamos falar do Cristo, dos seus ensinamentos, serão remédios. Então, peguem suas aguinhas e nós já vamos começar. Oi, Di! Oi, Di. Boa noite pra você. Então, Você vamos. acredita que eu... Ó, olha aqui, ó. Hum. Ó, copiei a, a, É? a lista. É, eu não tenho o livro aqui e no celular fica pequenininho demais, não consigo ler. Fica. Aí eu falo, vou... É, Bom, é esse era o bom. método que a gente usava sempre na vida, né? Agora a gente acostumou tanto a tecnologia que a gente esquece que pode copiar, E mas funciona. vai repassando, né, a É, leitura, é muito bom. Foi um com treinamento. certeza. É. Então vamos fazer a nossa oração para que a gente possa começar. Vamos todos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações, fazer uma respiração profunda, pedindo ao Pai Maior, ao nosso anjo de guarda, que nos auxilie neste momento, trazendo as reflexões necessárias a cada um de nós, que a mensagem do Cristo possa tocar os nossos corações, envolvendo-nos de esperança, de fé e de amor. Que todos nós, em nossos lares, neste momento,
recebamos os amigos espirituais de luz que tanto nos ensinam e têm paciência com o nosso aprendizado. Que possamos, então, ouvir com os ouvidos de ouvir, para que aprendamos um pouquinho mais essa noite. Que assim seja. Vamos lá, então, né? A lição é a lição 16 do livro Jesus no Lar. Auxílio mútuo. Diante dos companheiros, André leu o expressivo trecho de Isaías e falou comovido quanto às necessidades da salvação. Comentou Mateus os aspectos menos agradáveis do trabalho. E Felipe opinou que é sempre muito difícil atender à própria situação quando nos consagramos ao socorro dos outros. Jesus ouvia os apóstolos em silêncio e, quando as discussões em derredor enfraqueceram, comentou muito simples. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada ao sabor da ventania de inverno. Um deles fixou o singular achado e clamou irritadiço: "Não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos à frente." O outro, porém, mais piedoso, considerou: "Amigo, salvemos o pequenino. É nosso irmão em humanidade." "Não posso", disse o companheiro endurecido. "Sinto-me cansado e doente." Este desconhecido seria um peso insuportável. "Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de minutos." E avançou para adiante em largas passadas. O viajor, de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns minutos, colocando-o paternalmente ao próprio peito, e aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu metódica, pela noite adentro, mas ele, sobraçando o valioso fardo, depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que o precedera. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi um infeliz viajante encontrado sem vida, num desvão do caminho alagado. Seguindo à pressa e a sós, com a ideia egoística de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento, enquanto que o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto do próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se indene de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo. Ajudando ao menino abandonado, ajudava a si mesmo, avançando com sacrifício para ser útil ao outrem, conseguira triunfar dos percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. A história singela deixara os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Terna admiração transparecia nos olhos úmidos das mulheres humildes que acompanhavam a reunião, ao passo que os homens se entreolhavam espantados. Foi então que Jesus,
Depois de curto silêncio, concluiu expressivamente: as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á, agora ou mais tarde, em recurso a nosso favor. Ninguém duvide. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. Eita! É, as Que nossas lição, obras. que É, ela lição. E é cala simples e fundo, imagina. realmente é emocionante, né? Eu acho que Uhum. se nós não dissermos uma palavra, já está tudo dito. Mas É verdade. vamos buscar aqui algumas reflexões, né? Para que a gente possa ainda mais interiorizar essas palavras do Cristo. Ele que sabia tudo sobre os nossos corações e sabia das nossas fraquezas, sabia do quão difícil nós somos, procurava sempre as histórias mais simples do dia a dia, com os elementos mais realmente sólidos, né? Para praticamente desenhar para nós o que ele queria passar em ensinamentos. O Fácil de entender, Cristo, né? é, é bem isso. Esta, todas as mensagens que ele nos passa sempre tem muitos ângulos que a gente pode refletir e pensar juntos, né? Uhum. Mas aqui foi muito contundente contra as discussões que os discípulos estavam ali fazendo, né, acerca do, do das situações, das próprias situações e com relação ao socorro das outras pessoas. Veja, os discípulos nós sabemos que não eram quaisquer pessoas, né? Assim como Maria não era qualquer mulher sobre a terra, né? Nós sabemos que ela tem a elevação é, como que comparável, né? Do mesmo patamar do Cristo, para que conseguisse carregar, né, esse ser em seu ventre e auxiliá-lo na missão, né? Porque ela foi o amparo, o esteio dele durante toda a sua vida terrena e também após, né? Que ela continuou a tarefa que ele iniciou. Ela continuou as É. viagens, continuou as explanações junto com os discípulos, às vezes sozinha, enfim. Então, nós sabemos que os discípulos também não eram homens comuns. Sabemos que eles eram espíritos que também tinham já uma certa elevação, um entendimento. Claro que não é regra, não é generalizando, o entendimento de cada um é sempre numa hierarquia diferente, mas eles também não eram tão simplórios, né? Não eram despreparados. O Cristo fez as escolhas daqueles que poderiam continuar, né? Que teriam condições de continuar o trabalho, porque ele já sabia que a passagem dele era rápida. E mesmo com esse preparo, né, com esse amparo antes da reencarnação desses homens, veja, eles estavam em discussão, né, da, da forma, da forma como está descrito aqui nesse trecho, né?
É, falando de Isaías, quanto às necessidades de salvação, e Mateus comentando também os aspectos agradáveis do trabalho, e Felipe opinando ali, sempre muito difícil a atender a própria os, as- situação. os aspectos Assim, menos agradáveis. A discussão era essa, né? né? O quanto é difícil o trabalho, a gente trabalhar e atender às nossas necessidades também, né? Eles discutindo sobre isso, né? E qual de nós, né? Tem hora que a gente para e fala, mas é sério que hoje tem trabalho, mas eu tô tão cansada. Ou às vezes, né, a gente está sentindo uma dor ou uma preocupação mesmo, né? Dependendo do que está Uhum, acontecendo na nossa vida, às vezes bate realmente aquela incerteza de, poxa vida, mas é tão difícil ter que ir auxiliar outras pessoas se eu mesmo estou aqui com tantos problemas, né? Com tantas você, dificuldades. você fica, meu Deus, não tô em condições. É bem isso, a gente nunca acha que está pronto, que está preparado para assumir uma tarefa de auxílio a ninguém, né? A socorro a ninguém, porque, poxa vida, eu tenho tanta coisa para cuidar, eu tenho a minha vida para cuidar, eu tenho filho, eu tenho família, eu tenho casa, tenho trabalho, né? Eu já estou com a cabeça cheia, não tem espaço na minha agenda, né? Na minha correria, no Bem, meu dia a dia, não tem espaço. E mesmo para os que buscam ter esse espaço, né? Tem muitos que não começaram o trabalho, que já pensam o quanto é, difícil vai ser, o quanto sacrifício vai ter que fazer, né? De ter que ter disciplina, de ter que estar lá no horário, de ter que deixar, às vezes, de ir numa festividade, num evento social. Imagina que eu vou trabalhar numa sexta-feira à noite. Socorrer alguém numa sexta-feira à noite? Jamais. Sextou. Para onde vai o meu sextou, né? Mas a gente está falando de sexta-feira, mas poderia ser sábado, poderia ser domingo. A gente sempre vai encontrar muito mais dificuldade, muito mais empecilhos, né? Muito mais argumentos contra assumir uma tarefa de auxílio do que os argumentos que a gente poderia encontrar de realmente fazer essa tarefa, né? E aqui nós é. estamos falando de pessoas que já tinham assumido essa tarefa e mesmo assim sentiam-se cansados, né? Sentia dificuldade de entrar num ritmo ali, estavam buscando todos os argumentos contrários também, né? Entre si ali na discussão de nossa, é muito difícil Sabe, trabalhar. e assim, quem estava ali com eles era Jesus, né? E ele, com Jesus ali presente, e ainda assim a dificuldade que eles sentiam, né? Imagina a gente conhece Jesus, sabe das lições, mas a gente tem que ter a fé fortalecida nele, porque ele tá aí, né? Pairando no ar, não tá aqui presente com a gente. E eles tinham essa dificuldade, né? Também. A gente aí pensa o quão difícil é mesmo, mas vale a pena lutar para conseguir fazer essa tarefa, É, né? a gente tá falando, né, de pessoas que, como você disse, estava do lado, estava em frente, podendo tocar Jesus, conversar, se quisesse brigar, ele estava ali escutando diretamente, né, e tendo a reação, né, da resposta, de algum argumento, de alguma fala. E nós estamos muito distantes deles, mas a gente, quando a gente traz para o nosso dia a dia, a gente conhece histórias assim também. Veja, o próprio É, Chico, né? O próprio Chico tinha dificuldades com os colegas, com os companheiros, né? Teve inúmeras separações, até com a é, própria família de sangue, né? Nós sabemos que ele teve uma dificuldade imensa.
com a família, por isso mesmo que ele teve que se mudar de cidade, porque ninguém queria saber daquele dom, daquela mediunidade. Que maluquice é essa que você vai ficar escrevendo, vai ficar conversando com esse tanto de gente, essa fila de pessoas na nossa porta, né? Isso começou a incomodar a família do Chico. Então, você pensa, né? Dentro da própria família há dificuldade de aceitação quando alguém abraça uma tarefa, né? Quantos pais têm vários filhos, né? Mas têm a responsabilidade de ser dirigente de uma casa espírita, de um terreiro, de uma tenda, e os filhos não seguem aquele caminho, né? Ali com o É. exemplo vivo do lado de uma pessoa que está se dedicando tanto tempo da sua vida, né? E às vezes eu percebo que muitos desses filhos não questionam nem assim, mas para que você faz isso, né? Mas por que você faz e com tanta persistência, com tanta perseverança? Eu acho que alguns pensamentos nem passam por esses filhos, por essas pessoas ao redor, e mesmo outros Sim. companheiros, né? Pessoas que às vezes Uhum. no início de uma tarefa auxiliam muito e de repente, né? Encontra empecilho da convivência com aquele que está ali, vai embora, né? Então, tanto que é difícil realmente a gente compreender a grandiosidade, né, do funcionamento do universo. Porque essa história que o Cristo nos trouxe é nada mais, nada menos do que uma lei universal. Ele não trouxe algo assim extraordinário, não, né? Foi algo assim físico, com elementos muito físicos e assim com questões de vida ou morte, né? Com questões assim Uhum. extremas, extremas. E a gente tem essas questões extremas até em desenhos animados, né? A gente tem exemplo. Sim. É engraçado porque as histórias, né, as fábulas, os desenhos animados às vezes trazem também, né, de um outro modo, de um modo assim mais lúdico, ali, né, mais brincalhão, digamos, com uma certa leveza por ser desenho, mas com o mesmo tom de reflexão, no mesmo sentido, né? Aqui, Uhum. quando ele começa a história, né? Esses dois amigos, poxa, eram amigos, né? E mesmo assim, Uhum. quão diferente foi a ação deles, né? Uhum. Porque olhar uma criança ao vento, no frio, semi-morta, como fala aqui, né? Poxa vida, não se sensibilizar com uma criança já é algo difícil, né, de acontecer. Então, esse coração estava realmente muito endurecido e com um objetivo muito claro, de se salvar, ponto, né? Provavelmente, se acontecesse algo a esse amigo que dificultasse a caminhada, que dificultasse ali alcançar o objetivo de chegar na cidade, no vilarejo, esse amigo também o deixaria para trás, né? Com facilidade. Porque Com certeza. aqui ele nem titubeou, ele nem tipo, será? Não, ele já não vou perder tempo com isso, né? Como se a vida dele realmente ali para ele era a única que interessava. Então, a hora exige cuidado comigo mesmo. E quantos de nós, né? Quantos a gente vê ao nosso redor hoje no planeta pensando exatamente assim? Eu não vou perder tempo. Uhum. Para que eu vou fazer campanha de alimento? Para quê? Não, eu não tenho dinheiro para isso, não. Meu dinheiro eu preciso pagar muita conta, eu tenho muito boleto, eu tenho muita coisa. E a gente nunca acha que o dinheiro pode ajudar de algum modo, né? Isso Uhum. a caridade material, sem contar as outras formas de caridade que exigem realmente muito mais envolvimento do ser, né? Mas a gente Uhum. vê com frequência as pessoas pensando em dinheiro, né, em detrimento da vida. Porque quando a gente pensa que a gente Uhum.
tem muitos compromissos financeiros e, claro, temos que cumprir todos eles, mas com certeza comprar um quilo de macarrão não nos deixará tão desafortunados assim que nós não vamos conseguir pagar as contas, né? Por mais que sejam, às vezes, a nossa situação, por mais que a nossa situação seja mais precária, ainda assim nós vamos conseguir, né? Através de um ato. Não entendi, Fabi. Sempre dá para ajudar, né? A gente lembra do óbolo da viúva, né? Que ela deu do que não tinha. É. Ela para ajudar. Ela deu muito mais que os ricos, né? Porque os ricos davam do que sobrava. Ela deu do que ela nem tinha ainda, né? Para ela. Exatamente, exatamente. Mas como, como você falou, a gente, não só as pessoas, nós, né? Muitas vezes a gente fala, não vou, até em coisas básicas, dentro da família, não vou ajudar a fulana, não, ela não dá valor, né? A gente fala assim também, não é? Fala, fala, com frequência. Ela é ingrata. É, né? A gente faz um julgamento. Não, ela não tá precisando, não. Isso aí é drama. Também. Quem somos nós para julgar o que vai naquela alma, né? E se aquela Uhum. alma, naquele momento, aquele familiar nosso, naquele momento está fazendo um drama, será que é justamente no drama que ele encontra um momento de receber o nosso carinho? A atenção que se. Porque é difícil mesmo, né? Expressar que a gente precisa. Quantos de nós têm Uhum. facilidade para chegar assim numa roda e falar, pessoal, eu vou abrir meu coração. Eu preciso de ajuda nisso, eu estou sofrendo daquilo. Quem de nós tem essa facilidade? Hum, Eu falo por mim, eu sou extremamente falante, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de conversar, eu falo, a gente troca ideias, né? Faz reflexões, pensa em muita coisa, ok, mas na hora de falar assim, eu preciso, porque tá doendo, é difícil, né? Então, às vezes, cada um tem uma dificuldade de forma diferente, né? Cada um vai expressar essa necessidade. E a gente, às vezes, tem que respeitar que o outro, ele dá conta de expressar só daquele jeito, só gritando, às vezes maltratando a gente, mas é porque ele tá precisando de um abraço. Eu, de vez em quando, eu faço isso com algumas pessoas. A pessoa tá lá esbravejando, eu falo, vem cá que eu vou te dar um abraço até essa raiva passar. Deixa eu te apertar, vem cá que eu te aperto. E é mais ou menos assim mesmo. Mas por quê? Porque vai adiantar eu esbravejar junto? Vai adiantar eu falar, minha filha, mas acorda que você está errada? Às vezes vai piorar a situação, né? Se a gente não tentar buscar, é claro que às vezes não dá. Às vezes a gente se irrita também, né? Às vezes a pessoa fala coisas que nos magoam, que atingem nós. Pensamentos que nos deixam mal e a gente também não é obrigados, né, assim, a aceitar maus tratos o tempo todo, não, né? A gente pode ser é, compreensivo, a gente pode ter paciência, mas tudo tem um limite que a gente precisa colocar também, né? Mas desde que não seja egoísta igual esse colega aqui da história. é, Aí o amigo ainda tentou fazer alguma reflexão para ele, né? O amigo trouxe para ele, ele é nosso irmão em humanidade, vamos salvá-lo. Aí ele já, não posso, ponto. Ele nem reflete, ele nem, nossa, ele em momento algum ele demonstra assim mínima sensibilidade com a situação daquela criança semi-morta, né? Sinto-me cansado, doente. Quantas vezes a gente não reclama no nosso dia a dia? Ai, eu tô tão cansado. Minha vida tá tão difícil, né? Tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Tem pessoas que passam o dia todo só reclamando da própria vida, só pensando em si.
Hora nenhuma ele não pensa se o outro quer ouvir, se o outro está na hora de ouvir aquilo, ele não percebe nem se a pessoa está cansada, se não está cansada, se ela não tem outro problema maior que o dele, para ele ficar ali repetindo, né? Tem gente que para na nossa orelha e fica, e não para. Já conviveu com alguém assim, Fabi? Ah, já, 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 normal, né? tem, Tudo, tem. É, porque tem pessoas que elas te olham e acham que você precisa, assim, é como se você fosse um vaso vazio, né? Se fosse algum lugar assim que ela vai despejar toda a insatisfação da vida dela, todos os problemas dela, sem ao menos te perguntar, oi, tudo bem, né? Às vezes sem falar bom dia, boa tarde, boa noite. Ela só chega e despeja em você, né? é, E é, aí é bem o comportamento desse amigo aqui, né? Tô cansado e doente, eu não quero preocupar com isso, não, né? Esse é. desconhecido seria um peso insuportável. É insuportável mesmo, né? Quando a gente pensa só em nós, é insuportável pensar que outra pessoa tem mais problemas do que nós, ou que outra pessoa tem uma situação mais difícil do que nós. Quando somos egoístas, quando estamos muito pensando só em nós, a gente é insuportável quando a gente vê outra pessoa numa situação pior. A gente tem um automatismo assim de uma reação de defesa mesmo, né? A gente quer se defender daquilo. Não, não vou nem chegar perto, porque aquilo ali é insuportável, né? Uhum. E aí É. ele começou a andar mais rápido ainda, né? Ele foi disparado para frente. E o outro, Assistiu. então, pegou a criança com toda, né, um sentimento paternal e acalentou ela, né, aconchegou ela no seu peito e foi caminhando. Claro, muito mais lento, que agora tinha o peso dessa criança. E aí a chuva gelada caiu. Bom, com a chuva gelada, eu tenho certeza que ficou ainda mais pesado, né? Que a gente molhado e com frio e tá andando. A gente pensa, né? Que ali, inclusive, foi à noite adentro, né? Estava à noite. Então, com todas as dificuldades externas, né? Todos os tipos de intempéries, ele estava ali realmente sentindo na pele. E quando ele chegou na hospedaria, ele não encontrou o colega. E aí a surpresa foi que esse colega morreu, né? Ele morreu no caminho. Ele foi encontrado sem vida num desvão do caminho alagado. E aí nos cala fundo quando o Cristo fala que como ele foi sozinho na frente, ele não teve como se aquecer, né? Ele não teve nenhuma forma de se defender daquela chuva fria, né? Gelada que estava caindo. Então ele foi congelando, literalmente. E ao contrário do companheiro que estava abraçado, mesmo que a criança estava ali em situação, né, bem quase Uhum. morrendo, ele ainda tinha o calor do corpo, né? E então nessa troca suave de calor com a criança, ele foi sendo sustentado, né, do frio É. e dos Um anjo obstáculos. do. E aí, claro, né, essa última fala de Jesus é assim, como eu disse, é só uma explicação básica de uma lei divina e que a gente muitas vezes não se atenta devido ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, nossa vaidade. Mas ele coloca, né? As mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são suas próprias obras. Então,
independente de quem esteja vendo, avaliando, pensando, criticando ou não, a conversa é de pai para filho, de filho para pai, e vai ser medido através das obras, né? Então, às vezes, também acontece de muitos trabalhadores do bem, né, trabalhadores da seara do Cristo, desistirem das suas tarefas por inúmeras críticas que recebem, né? Por alguma desavença, por alguma contrariedade. E aí, que fique então bem firme no nosso Uhum. coração, né? Aqueles que amparamos constituem o nosso sustentáculo. A gente não desiste da caminhada quando a gente tem no coração a firmeza que precisamos auxiliar o nosso próximo, o nosso irmão de humanidade, porque a gente recebe em troca, às vezes não na hora, né? Mas depois a É. gente recebe essa força, esse amparo. O coração que socorremos converter-se-á agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Ninguém duvide, o Cristo fala, né? Um homem É. sozinho, nossa, quando ele falou isso foi triste, né? Escutar, né? Eu penso que os discípulos É. ficaram com muita vergonha da discussão anterior. Uhum. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. Eu ouço muito dos guias, né? Quando eles falam para as pessoas que estão em desespero, pedindo algo, escuto muito sobre essa lei de dar e receber, esse equilíbrio. Se você quer receber, primeiro dê de si, né? Se esforce na direção do outro, né? Se esforce de modo anônimo em auxílio de alguém. E aí sim, com É. certeza você receberá o auxílio também. Não existe nada mais justo, né, na natureza do que esse ciclo sem fim, né? Quando a gente observa a natureza, a gente percebe isso, né? Uma árvore, para ela crescer, ela tira os nutrientes da terra, ela precisa do sol, precisa da água, da chuva, mas depois que ela está, né, forte, grande, saudável, ela fornece sombra a outros animais, fornece frutos, ou às vezes as flores com seu perfume, enfeita, né, a visão de todos que estão ali em volta dela. Então é realmente sempre um servir, né? Quando a gente Uhum. tem esse comportamento de servir, de servidão, a gente automaticamente a gente faz parte dessa lei. A gente está cooperando e obedecendo à lei do dar e receber, né? Porque a gente já recebeu tanto. Só de estarmos aqui hoje, por exemplo, tendo a oportunidade de conversar, né, Fabi? É. A gente tem a luz, tem a inteligência, sabe ler, né? Tudo isso é muito grandioso, né? Quantos Importante na vida. gostariam, quantos gostariam de estar, né, podendo fazer isso nesse momento e não podem, né? Uhum. Estão lá, É. estão às vezes no trabalho, estão, né, em outros tipos de atividades que não podem escutar essas palavras, ou mesmo estão distantes, né? Não querem É. compreender, né, os ensinamentos do Cristo, as leis divinas, não têm interesse Pois é. em ouvir, né? E é lei, né? É lei. Lei é para se cumprir, são coisas que são criadas para a gente se defender, sobreviver. E a lei divina, então, né? Ela é para a eternidade. E quanto antes a gente
prestar atenção nela, acho que é melhor, né? E tem muita gente que não tá nem chegou assim ao ponto de querer saber delas, né? E aí é É, o que muito, dirá. muito triste, né? Porque se não quer nem saber quais são as leis, como é que vai obedecer, né? E como é que vai parar de ter consequências negativas na própria vida se está sempre errando, sem saber como é que acerta? Nem procura saber como é que, né? Porque O acerto. é uma equação matemática, né? Quando a gente tem ali os elementos, soma, diminui, divide, multiplica, tem, né, os parênteses, colchetes, não sei. É uma equação, ela vai ter um resultado. Agora, se a gente não tem os elementos, né, a gente não sabe a hora que soma, a hora que diminui, a hora que multiplica, a hora que vai dividir, a gente não entende o que está escrito ali, não vai chegar a resultado nenhum, né? A gente vai andar, andar, sofrer, sofrer e nunca vai ter fim. Vai ser um sofrimento que ele não vai ter término, ele vai ser eterno, né? E a gente percebe muitos irmãos nossos em humanidade com uma dificuldade tão grande de se aproximar de Deus, seja ele em qualquer religião, né? Porque ainda, Hum, infelizmente, a gente precisa da religião. Vai chegar uma época que não precisaremos de religião nenhuma, mas ainda hum, precisamos desse norte, né? Precisamos hum, ter esse contato para que a gente comece a compreender. E compreendendo a lei, a uhum. gente não vai sofrer, porque, Fabi, quem rouba vai. O que acontece com quem rouba? Se for descoberto, vai preso, né? Vai preso. Tem que E pagar. e hoje em dia é até difícil de não ser descoberto, né? Porque tem câmera em tudo quanto é lugar, tem nas casas, tem nos comércios, tem no trânsito, tem, né, transações bancárias vigiadas, enfim, alguém vai ver. Demorando um pouquinho ou Vai ver. sendo assim imediato, mas alguém vai enxergar. E aí você vai preso. Por quê? Porque você roubou. Agora, se a gente não sabe como é que segue a lei, a gente está sendo preso, né, entre aspas, toda hora, sofrendo, né, diversas formas de retaliação, digamos assim, ou É, de. Não é retaliação, mas de de- consequências, né? Sofrendo as consequências do nosso ato infeliz, mas não vai parar nunca, porque se a gente não conhece nem o básico, é, não vai ter fim, né? não. E vai ser uma dor terrível. Vai ser uma dor terrível. É. Por- Porque Deus, em sua infinita bondade e amor, ele deixou em nossas consciências toda a sua lei. A gente sente quando está errando. A gente sente, a gente entra em conflito, a gente fica na dúvida. Hum, Aquilo de algum modo nos tira o equilíbrio, a gente não dorme, né? A gente perde a hum, fome, ou algo acontece, a gente perde, né, o nosso funcionamento básico do nosso corpo, às vezes, é o intestino que trava, ou então, ou que solta, ou dá um mal-estar, a gente tem náuseas, enfim, é. desequilibra o nosso corpo para dizer que você está errado, faz diferente. Mas É, a gente ainda teima em viver essa situação, né? De migalhas, né? De sobrevida, de felicidade ilusória, instantânea. A gente ainda tem em nosso comportamento uma busca insana por prazer fugaz, por prazer que se concretize hoje, porque eu não vou esperar até amanhã. Só que nós sabemos que somos eternos, né? E todas as nossas é, ações vão ser, né? Vão ter consequências hoje ou na eternidade que nós somos. Então, com certeza. vamos buscar pensar que não é uma dor, um sofrimento a gente auxiliar, a gente nos disciplinar a fazer um trabalho para o outro, né? Pelo contrário,
É curando o outro, é auxiliando, acolhendo o outro que a gente é acolhido. Quantas vezes já aconteceu até comigo mesma? Já aconteceu várias vezes. Eu estava mal, passando por um problema terrível, muito triste, muito angustiada, pensando como solucionar aquela, né, aquela situação ou aquela dificuldade. E aí a gente chega para trabalhar, pede ajuda, né, de todos os guias, os mentores, os amigos espirituais, pede força para dar conta de trabalhar. E às vezes são os trabalhos mais incríveis, mais bonitos que a gente tem a oportunidade de presenciar, ou a gente recebe aquela vibração de amor assim tão intensa que quando finaliza aquele dia de trabalho, aquela tarefa, nosso problema parece que já está até menor. É. Então, Ou a gente olha com alguém no próprio trabalho, né? Que está com um problema tão mais difícil que o nosso, né? E a gente percebe que o nosso problema é pequeno. Então, o outro, você foi lá ajudar o outro, acabou acontecendo um auxílio mútuo. O outro te ensinou, te mostrou que a sua dor ainda é superável, a dele é um pouco mais difícil. Então você acaba assimilando e aprendendo coisas ali naquele momento, né? Entra no auxílio mútuo que Jesus vem ensinar aqui na nossa lição de hoje, né? E eu estava meditando também, a hora que eu estava lendo, é, que o primeiro mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o segundo, semelhante ao primeiro, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, Jesus deixa bem claro que a gente só vai conseguir evoluir, crescer através do próximo. Não tem outro jeito. É essa convivência, né? O auxílio mútuo. É um aprendendo com o outro, é um ajudando o outro, é realmente trocando, tendo simbiose com o próximo. Porque sem isso a gente não vai conseguir evoluir, né? Ficou lá intrínseco nessa lição esse mandamento para mim. Falei, só assim, quando ele fala que o homem sozinho não é nada, né? É um adorno da solidão. Então, sem o próximo, não tem conversa, não é? né? Essa frase foi realmente fantástica, né? Um adorno da solidão. É só isso, um homem sozinho. É, Então, oh meu Deus. é bem isso, né? Quão pequeno fica, né, a existência de alguém quando está em solidão, quando é sozinho, É, quando, quando não uhum, há essa troca. É insignificante praticamente, né? É um adorno. Quem quer ser um adorno? é. Eu acredito que mesmo aquela pessoa assim que fala, nossa, não, eu adoro ficar sozinha, eu quero é só ficar sozinha mesmo, eu me basto, né? Hum, Não acredito. Lá tem aquele momento que queria pelo menos falar assim, ai que sede, e alguém ouvir, né? Ah, bebe água. né? Eu não tem E, jeito. e eu vou até além, né? A menos que a pessoa viva numa chácara, num lugar onde ela plante tudo que ela vai comer, onde ela fabrique tudo que ela vai usar, onde ela, né, até o sapato, a roupa, tudo ela É, faça sozinha, aí sim ela vai estar sozinha. Porque do contrário, é só uma ilusão. Ela não consegue viver sozinha, né? Ela vai precisar de uma uhum. outra pessoa para fazer várias coisas que ela não sabe fazer, né? Vai fazer um Claro, colchão né? da cama dela, vai fazer a roupa, vai fazer o armário, né? Vai colocar um espelho. Ela dá conta de fazer tudo isso sozinha? Não dá, né? Então Fabricar é, ele. é realmente só uma ilusão. Ah, tô vendo? Quem somos nós sem o outro, né? Nada, nada. Não conseguiríamos.
Hum. Verdade. Vamos. Bom, então eu acho que por hoje a gente falou um pouquinho bem, né? A gente teve a oportunidade de ouvir uma lição, né, vinda de Jesus, diretamente de Jesus, né, para nos dar uma cutucada, que é sempre importante, né, esse cutucão, né? Uhum. Ó, sozinho não dá para fazer nada. Vamos lá. Auxílio, né? É isso E mesmo. sempre ter isso em mente para poder caminhar. É isso, pessoal. Quero agradecer a companhia de vocês aqui conosco. Fabi, muito obrigada. Foi assim meio de supetão, né? Mas vai, né? Vamos Falei, Fabi, vamos eu comigo hoje? A Fabi falou, vamos? lá. E é isso é muito bom. Muito obrigada, viu? Pessoal, boa Agradeço. noite. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Beijo. Com Deus todo mundo, viu? Tchau, tchau.